Olá, meus grandes amigos. E aí, estão conseguindo acompanhar as aulas até aqui? Tá tudo certinho? Alguma dúvida? Qualquer coisa, é só colocar a perguntinha aqui embaixo, que na medida do possível eu vou lendo e vou respondendo a todos vocês, tudo bem? Então, é o seguinte, como nós vimos na aula passada, nós aprendemos a marcar as pulsações em cima de uma melodia, né? Nós pegamos como um exemplo o Parabéns para Você e o Cai Cai Balão. E aprendemos também na aula passada que cada pulso é dividido em duas partes. Na parte forte, que se chama apoio, e na parte fraca, que se chama impulso. Apoio, impulso, apoio, impulso. Estão lembrados? Bem, estão lembrados das 7 figuras musicais? Vamos lá. Então, nós temos a semibreve, depois a mínima, semínima, colcheia, e agora, quem é que vem? Semicolcheia, nós temos a fusa e, por último, a semifusa, tudo bem? Vou fazer aqui uma divisão, ó, para a gente não fazer confusão, porque o assunto de hoje é muito importante, né? Então vamos lá. Nós vamos conversar então, como eu já disse, nós vamos conversar sobre a unidade de tempo. Tá? A unidade de tempo ela é fundamental para que a gente coloque em prática os valores de cada figura musical. Vocês ainda estão lembrados do que eu disse na primeira aula, quando a gente conheceu as figuras musicais? Apesar das figuras musicais ter a finalidade de representar o tempo e a duração de uma nota musical, desse jeito que nós colocamos elas aqui, cada uma delas não existe ainda nenhum valor pré-estabelecido, tá? Esses valores vão começar a existir a partir do momento quando a gente escolhe uma dessas figuras como a nossa unidade de tempo. O que vem a ser a unidade de tempo? A unidade de tempo é toda figura musical que tenha o valor igual a 1. E isso tem que ficar marcado na cabeça de vocês. Agora prestem muita atenção. Essa informação que eu vou passar para vocês, ela é de extrema importância para a compreensão matemática na utilização da unidade de tempo. Mesmo ainda não tendo definido aqui quem vai ser a unidade de tempo, ou seja, a figura que vai valer 1, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Da esquerda para a direita, tá bom? Todas essas figuras musicais, elas vão se subdividindo de valores, tá certo? Vamos imaginar aqui que eu tenho a semibreve como 1. A minha unidade de tempo vai ser ela, né? Aqui é a figura que vale 1. Se essa vale 1, a mínima vai valer a metade dela. Quanto que é a metade de 1, pessoal? Quem ainda lembra aí da matemática básica? É meio. Seguindo o mesmo raciocínio da mínima em relação à semibreve, a mínima ela vale a metade da semibreve. Mas a semínima vale a metade da mínima, entenderam? Quanto que vai valer, então, em relação à mínima, que já vale meio? Quanto que é a metade de meio? Nós temos aqui 1/4. Agora, seguindo o mesmo raciocínio, olha só como que é facinho. A colcheia vai valer agora a metade do valor da semínima. Quanto que é a metade de 1/4? 1/8. A semicolcheia vai valer agora a metade da colcheia, que vai ser o quê? 1/16. E a fusa vai valer a metade da colcheia, que vai ser 1/32. E quanto que vai valer a semifusa em relação à fusa? Sempre uma metade da outra, né? Olha só, vai valer o quê? Esse aqui é 1/32, aqui vai ser 1/64. Entenderam? Eu faço questão de ensinar as figuras musicais desse jeito, porque isso aqui vai ajudar vocês a memorizarem os números representativos de cada figura, tá bom? O número representativo de cada figura é pensando como se a semibreve valesse 1, tá? Aí vocês procurem lembrar do número que está embaixo da fração, do denominador, tá bom? Mas os números representativos ainda não são os valores, tá bom? Aqui a gente já está começando a pensar em valor. Agora vamos entender melhor como que ficaram esses valores. Quer ver uma coisa? Visualizaram bem isso aqui? Olha só, vamos ao nosso quadro virtual. Independente de onde você queira escolher a unidade de tempo em uma dessas 7 notas musicais, o raciocínio vai ser sempre o mesmo, tá? A semibreve, ela vale 1. Olha só quanto que vai valer em relação à semibreve à mínima.
nós teremos 2 mínimas. Estão lembrados? Para cada mínima, nós teremos 4 semínimas. Para cada semínima, nós teremos 8 colcheias. Para cada colcheia, nós teremos 16 semicolcheias. E para cada semicolcheia, nós teremos 32 fusas. E para cada fusa, nós teremos 64 semifusas. Perceberam como é que funciona a divisão e os valores de cada figura musical do maior para o menor? Até agora está bem fácil, né? Mas ainda vai continuar fácil. Quer ver uma coisa? Vamos agora escolher aqui qualquer uma dessas 7 figuras como uma outra unidade de tempo. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar essa aqui do meio. Ó. Qual é o nome dessa figura aqui mesmo? Colcheia. Agora, a colcheia vai valer 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá na partitura, quem está escrevendo a partitura, ele tem essa liberdade de escolher uma unidade de tempo e escrever toda a partitura pensando naquela unidade de tempo na hora de distribuir as figuras musicais. É claro que com o passar do tempo, vocês vão percebendo que basicamente são sempre as mesmas figuras mais usadas. Mas matematicamente, todas elas podem ser usáveis, tá bom? É claro que existem as mais práticas. Mas vamos lá, isso é assunto para mais tarde, né? A nossa colcheia agora é a figura que vale 1. Qual é o macete? Para o lado de cá, nós vamos ter o dobro. Para o lado de cá, elas vão se subdividindo. Olha só que interessante. Se a minha colcheia vale 1, quanto que vai valer a semínima? Se aqui vale 1, aqui vai valer o dobro. Quanto que é o dobro de 1? Eu tenho 2. Tranquilo, né? Vamos agora para a mínima. Quanto que vai valer a mínima em relação à colcheia? Se a colcheia vale 1, por isso que é importante agora, pessoal, a gente memorizar essa ordem, tá bom? Porque essa ordem não se mexe, tá? Em relação à colcheia, se aqui eu tenho 1, a semínima tem o 2, vale 2, que é o dobro da 1, a minha mínima vai valer o dobro da semínima, que é 4. E quanto que vai valer agora a minha semibreve em relação à minha unidade de tempo? Aí você tem que fazer essas continhas de cabeça. Quem está entre essas duas notas, a semibreve e a colcheia? Eu tenho esses dois caras aqui. Se esse cara aqui está valendo 2 e esse está valendo 4, a minha semibreve em relação à colcheia vai valer 8. Entenderam a matemática da coisa? Vamos passar para o lado de cá. A coisa vai mudar um pouquinho, né? Quanto que vai valer a minha semicolcheia em relação à colcheia que vale 1? Para cá é o dobro, para cá é metade das metades das metades. Se aqui eu tenho 1, quanto que vai valer a minha semicolcheia? Vai valer a metade, vai valer meio. Quanto que vai valer agora a minha fusa em relação à colcheia? A fusa vai valer a metade da semicolcheia, que vai ser 1/4. Entenderam? Ainda falta uma. A pergunta é sempre a mesma. Quanto que vai valer a semifusa em relação à unidade de tempo que é a colcheia? Se aqui eu tenho meio, se aqui eu tenho 1/4, essa aqui vai valer o quê? A metade de 1/4, a metade da fusa vai valer 1/8. Entenderam? Conseguiram entender como que funciona a questão da unidade de tempo? Quem está antes dela é sempre o dobro, quem está depois é sempre a metade. O negócio é vocês memorizarem a ordem das figuras musicais. Vamos fazer mais um pouquinho esse exercício? Vamos lá, agora eu vou mudar a minha unidade de tempo, né? A minha unidade de tempo vai ser a semínima. E eu posso garantir a vocês, que para quem já li partitura vai ter que entender o que eu vou falar. A semínima é a figura mais usada como a unidade de tempo, né? A gente encontra, na verdade, essas três aqui, né? A mínima, semínima e a colcheia. São as três figuras mais utilizadas, especialmente a semínima. Agora, na partitura, olha como que vai funcionar. Quer ver uma coisa? Não vai vir assim, esse raciocínio um do lado do outro, molinho, como a gente fez, não. Vai vir tudo misturado, né? Olha só como é que vai acontecer na partitura. Se eu tenho aqui a minha semínima valendo 1, quanto que vai valer a minha semibreve? Tem que pensar rápido, porque é assim que acontece no momento de você tocar, né? Então, se aqui eu tenho 1, aqui vai valer quanto? Vai valer 4. Por que que vai valer 4? Porque a minha mínima em relação à semínima vale 2. Aí, do nada, aparece na sua frente a semicolcheia. Quanto que vale a semicolcheia em relação à semínima? É só você fazer a conta. Se essa aqui vale meio, opa, a minha semicolcheia vai valer 1/4. E quanto que vai valer a minha semifusa em relação à minha semínima?
ela vai valer o quê? 1, o quê? 16 avos, porque a minha fusa vale 1/8. Entenderam? Só que não para por aí. Estão lembrados que nós temos as figuras positivas e as negativas? Esse raciocínio também vale para as pausas. Cada pausa ela tem o seu valor, tá bom? Mesmo as pausas não tendo som, mas elas têm a mesma forma de serem calculadas e contadas como as figuras positivas. A unidade de tempo é importantíssima, porque é através dela que nós vamos saber qual é a figura que vai valer meio tempo, qual é a figura que vai valer 1/4 de tempo, qual é a figura que vai valer 2, qual é a figura que vai valer 8. Isso, na prática, no momento de você bater a palma acima de uma música, uma coisa que você já pode ir pensando como que funciona isso. Por exemplo, lembra aquelas palavrinhas lá no parabéns? Você bateu a palma marcando o pulso em cima de uma palavra que você marcou ali 4 sílabas, que você percebeu que 4 sílabas estão dentro daquele único pulso. Ali eu tive, na verdade, 1/4 de tempo, porque 1/4 de tempo, em relação à figura que vale 1, eu tive 4 notinhas em cima de um único pulso. Já está começando a clarear? Agora, na situação inversa, estão lembrados que nós tivemos ali algumas situações em que você cantou uma única sílaba, mas você ficou parado nela e essa sílaba você teve do lado dela vários pulsos? Aquilo ali, ó, foram figuras musicais que tiveram seu tempo prolongado. Se você cantou uma palavra que você segurou nela ali 4 pulsos, você teve ali uma figura que estava valendo 4 tempos, né? O número 4. E é exatamente em cima desse conceito que nós vamos trabalhar a unidade de tempo. Através dela, como eu já disse, nós vamos conhecer os valores de todas as outras figuras restantes, dentro dessas 7 figuras musicais. Para colocarmos em prática, nós vamos fazer muitos exercícios como esse, aonde eu deixei separadinho para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, pratiquem bastante a questão da unidade de tempo, pensando, raciocinando no valor das outras figuras. Porque na nossa próxima aula, nós vamos começar a trabalhar esse conhecimento da unidade de tempo com as figuras, só que agora utilizando a pulsação, pegando a parte forte e a parte fraca de cada tempo, tudo bem? Encontro vocês lá.